Anote a alternativa primeira maneira. Se é para eu dobrar, eu tenho agora que triplicar o número de esforços. Então, o primeiro item que eu tenho que triplicar é triplique o número de ligações. Não tem segredo. Quem mais chuta e treina pênalti tem mais a chance de acertar. O profissional de vendas que realiza o maior número de ligações, a chance dele de vender é muito grande. Agora, note só esse quadro que eu apresento para vocês aqui no slide. Observe que esse quadro está falando o seguinte, a curva do vendedor por telefone. O que acontece aqui? Você nota que logo em azul você está observando o número de ligações que esse colaborador realiza. Já aqui em vermelho ou laranja, dependendo da sua... Para mim aqui está laranja. Talvez para alguns computadores é só o quê? O número de e-mails. E o cinza é o número de vendas. Note só o que eu tenho presenciado nas minhas consultorias. Eu vejo que o profissional, até 2 meses, de um dia que ele começa a iniciar o trabalho dele, mas nos primeiros 2 meses, até 3 meses, o número de ligação dele é muito alto. São 120 ligações diárias. Esses dados aqui são ligações diárias. Dessas 120 ligações diárias, ele consegue aí por volta de 40 e-mails bem produtivos. E aí ele consegue aqui, no máximo 2 vendas. Dependendo da situação, essas 2 vendas, essa sequência, ocorre até depois de 2 semanas que ele está na empresa. Mas note que o empenho dele é muito forte. Só que conforme ele vai conseguindo uma carteira de clientes, note que depois do 3º, 4º, 5º mês, ele começa a diminuir. De 120 ligações, ele cai a metade para 60 ligações. E depois de 1 ano, ele só faz 20 ligações diárias, porque ele começa a ter uma carteira. É claro que você não vai conseguir ter o mesmo empenho de que você tinha no início, mas note só como que é uma utopia. Note só como se engana, como o vendedor, ele começa a se enganar e enganar a empresa. Ele tinha 120 ligações, 40 e-mails e 2 vendas. Depois, ele começou para 60 ligações, 20 e-mails e aí aumentou para 4 vendas. Depois ele começa a chegar num estado, que ele começa a entrar no estado de inércia, aonde ele começa a fazer, note só depois de 1 ano, 20 ligações, encaminha 18 a 20 e-mails e ele aumenta para 8 vendas. Só que ele começa a ficar feliz porque antigamente ele fazia 2 vendas diárias, agora ele passou para 8. Mas esse é o ponto. Agora é o momento do choque de gestão. É o momento de você voltar à pegada do início. Se você voltar com o mesmo desempenho que você tinha no início, agora com a sua experiência, você com certeza vai melhorar em muito os seus números. Então, volte a ter a mesma pegada do início. Por isso que eu comento, triplique o número de ligações que você faz hoje. E não é só o número de ligações que você vai triplicar, você vai melhorar a abordagem. Aquela abordagem, você ligar para o cliente e simplesmente já despejar o produto, não funciona. A abordagem que você liga para o cliente e fala: oi, tudo bem? Meu nome é Isaac, eu trabalho com treinamento, eu sou do Instituto. Eu posso encaminhar para você uma proposta sobre treinamento? Gente, isso não funciona mais. E nem aquelas abordagens que você fala: oi, tudo bem? Estou ligando porque eu tenho uma ótima promoção para você. Não, isso daí já passou. Essa abordagem, ela é ineficaz. Então você tem que se adaptar ao novo tipo de perfil de compradores, que os compradores hoje ficaram cada vez mais profissionais. E se você trabalha com pessoa física, você tem que se adaptar aos novos tipos de cliente. Para isso, você tem que adquirir um mailing campeão, um banco de dados com listagem de clientes que chega bem próximo de um Big Data.
Hoje, a base de dados de uma empresa é o maior patrimônio que ela possui. Então você tem que adquirir um mailing campeão. Por isso que eu falo, não compre mailing ruim, porque o prejudicado vai ser a sua operação. Você tem que comprar mailings muito bom. E para isso você tem que descobrir qual que é o foco do seu negócio. Esse é um ponto fundamental, porque quando eu vou realizar as consultorias, eu noto que muita operação não possui foco. No capítulo 4 do meu livro, A Bíblia do Televendas, eu apresento, tem um capítulo chamado Foco do seu Televendas. Eu apresento 7 tipos de focos que a sua empresa precisa definir antes mesmo de pegar no telefone. Então cuidado, porque agora você que é gestor, você que é supervisor, tem muitas empresas que estão incentivando o pessoal a fazer telemarketing. Ótimo, maravilha, mas confesso, de cada 10 empresas que hoje montam um telemarketing ou pretende trabalhar com telemarketing, apenas uma faz de maneira correta. As demais não fazem isso. As demais, elas simplesmente ignoram pontos básicos. E um dos pontos básicos é justamente sobre isso que tem no capítulo 4 do meu livro, A Bíblia do Televendas. Que é o quê? Que é você saber definir quais são os 7 tipos de foco que você precisa ter aqui no nosso livro. Abordamos então a primeira forma para você dobrar as suas vendas. Não esqueça, triplique o número de ligações.